Salve Maria e São José, que alegria, hein? Começamos mais um retiro. Na verdade, hoje, amanhã e depois serão os dias de preparação. Nossa Senhora nos chama a viver esse momento com muita alegria, porque Deus concede a consagração a todos aqueles que Ele quer salvar. Deus quer salvar a todos, ou seja, essa consagração é para todos nós, mas ela é um chamado. Esse período será um período de grande batalha, porque Satanás não consegue tocar numa alma consagrada. E é claro, nós temos muitas formas de viver a consagração e nem sempre somos fiéis. Eliana, bom dia! E nós vamos fazer então a consagração à Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio. Mas São Luís Maria Grimond de Montfort, quando fez os manuscritos deste livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele pede para que nós façamos, antes da leitura desse livro, antes da consagração em si, ele pede que nós façamos 33 dias de retiro. Nesse período, ele vai nos conduzir a fazermos não só meditações daquele texto, mas também orações. E isso é conduzido por este livro aqui, ó. Então, muitas pessoas ficam na dúvida. Carol, eu vou começar fazendo um tratado? Não. Melhor que seja aquilo que São Luís Maria Grimond de Montfort pediu. Faça primeiro o retiro dos 33 dias de orações e de meditações, de textos que vão abrir a nossa mente através da ação do Espírito Santo para entender quão grande é esse momento, onde nós, no dia 13 de maio, faremos a renovação ou a consagração diante da imagem da Mãe Santíssima. É indicado que toda consagração seja realizada diante da imagem e num dia festivo, num dia solene, tá? A mesma coisa é feita também para São José. Então, no dia de São José, é feito o ato, de consagração diante da imagem. Por quê? Porque a partir daquele momento você se entrega totalmente. E Nossa Senhora de Fátima, pela qual nós temos um grande amor por causa da mensagem de Fátima aos 3 pastorinhos, que nos pede oração, reparação, a penitência e jejuns, para que a gente se ofereça como sacrifício para aqueles que não se sacrificaram, e que não tiveram ninguém por eles. Que nós possamos ser para aquele que aparentemente seria condenado uma oportunidade de reparação e de salvação. Isso é muito lindo, porque a gente sai um pouquinho do nosso egocentrismo, da nossa vontade de sermos salvos, que é a nossa grande missão de fato, e passamos a confiar, à Mãe toda a nossa vida, para que ela possa nos usar e assim possamos ajudar o próximo que não sabe, que não conhece, que não ama, que não crê, que não espera em Deus. Nossa Senhora, todo momento, aponta seu Filho. Ele é, de fato, aquele que nos leva a Deus. Mas Nossa Senhora é a rota mais curta, a rota que direciona a nossa alma para Deus, que faz com que nós cheguemos a Jesus Cristo de uma forma segura, curta, rápida. É uma rota do Waze. Sabe quando você faz ali, qual é a minha meta? Aquele destino. Tá, só que estou ali sem preocupar, sem prestar atenção e acabo escolhendo sem observar as rotas. Depois, quando me vejo no engarrafamento gigante, olho as rotas e falo, nossa, por que eu não escolhi essa rota aqui? Era a rota mais rápida, não tinha nenhuma intercorrência, não tinha pedágio, não tinha engarrafamento, não tinha nada. Era mais rápida e eu esqueci. Pois é, muitos dos nossos irmãos estão nessa mesma situação. Estão buscando a Cristo, estão mirando, tendo Ele como meta, mas estão escolhendo a rota mais complicada. Nossa Senhora é essa rota, confiável, rápida, sem intercorrências, com mais segurança. E nós estaremos nesses 33 dias conhecendo esse grande mistério, tá? Eu fico muito feliz de mais uma vez estar aqui
diante de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de São José e do Espírito Santo, para que esses 33 dias sejam de grande luz, porque aqueles que estão renovando sabem o grande mistério que foi ser dela, se consagrar a ela, porque nossas vidas, na grande maioria das vezes, estava toda para debaixo toda bagunçada, e de repente, como aquela que faz uma reforma, a gente entra e fala como a minha alma melhorou, como a minha casa íntima está agora guardada, protegida, cuidada. É lindo demais dar conta. Então, que comecemos, tá? Vocês vão perceber que todos os dias nós vamos começar clamando ao Espírito Santo que venha pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. E ao final, faremos, além das orações que São Luís Maria Grimond de Montfort sugere, também faremos uma Ave Maria, rezando pelos seminaristas, pelos padres e pela oração do Santo Padre, o Papa Francisco, tá bom? Então vamos começar? Não demorar mais não, né, gente? Hoje eu vou colocar ela ali no nosso altar. Então, vamos começar por este livro, tá? O dia de hoje nós vamos fazer através deste livro, que é de fato tratado, um livro que São Luís Maria Grimond de Montfort faz para o ato de consagração, para os consagrados, orientando tudo aquilo que nós viveremos, porém, foi um livro que ele mesmo profetizou, que ficaria um século guardado. Satanás teria poder de guardá-lo por um século. Mas o mais interessante desse livro é que, depois que você faz a leitura deste daqui, que eu sugiro que todos comprem, porque vocês vão usar todos os anos para fazer a renovação, este livro aqui, ele vai nos orientar dia após dia, tá vendo? É um livro que ele vai fazendo, ó, quarto dia, ele vai orientando a gente com relação aos dias de consagração do retiro. Esse daqui vai nos dar toda a bagagem daquilo que é a nossa vida de consagrado. São 2 livros que nós precisamos ter em casa, tá? Que a gente vai se basear muito neles. Mas eu vou começar com ele para a gente fazer a introdução, porque São Luís pede 33 dias, mas 3 dias são de explicação, tá? E ele explica muito bem na introdução dele o que é a consagração, qual a importância, e mais do que isso, explica sobre São Luís Maria Grimond de Montfort. Todos os retiros, todos os dias do retiro vão ter aí em torno de 40 a 1 hora de meditação. Pois é, faz parte, tá, gente? Mas vá aproveitando isso para ser como uma penitência mesmo, tá bom? E ofereça isso para Deus. Outra questão é que nós, ao final desses 33 dias, faremos o ato de consagração. E eu vou fazer no 3º dia uma explicação sobre o ato, tá? Sobre o que é no dia a consagração em si, tá bom? Sem mais delongas, bora lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tratado é muito denso, sabe, gente? É uma leitura muito difícil e muito delicada para a gente ler assim rapidinho. Por isso que ele pede esses 33 dias, para a gente poder deixar o Espírito Santo abrir o nosso coração e a nossa mente para o entendimento do que é a consagração. Vou contar uma história rápida para vocês que aconteceu na cidade de Indaiatuba. Porque aqui tem muitas pessoas que não são de Indaiatuba. Estou em Indaiatuba, né? Mas muita gente não é. Então eu vou explicar para vocês uma história daqui, de uma consagrada Virgem Maria. Ela estava participando de uma paróquia e começou a se envolver com o ocultismo. Começou a fazer parte de reuniões espíritas e, de repente, ela participou de uma reunião que não estava, obviamente, declarada como uma missa negra, mas, de fato, era uma missa negra de consagração a Satanás. E aí, ela lá nessa missa, os demônios começam a pedir para aqueles que estavam responsáveis pela missa que retirassem aquela mulher.
E os demônios começaram a insistir, a mulher começou também a questionar. Por quê? Não, por que eles estão pedindo para eu sair, né? E eles estão pedindo, e por fim, naquele movimento ali de questionamentos por parte de ambas partes, ao de novo indagarem a toda aqueles demônios, a espiritualidade, né, que eles chamam, por que iam retirar aquela integrante ali da missa, da celebração ali que eles estavam fazendo. Os demônios tiveram que confirmar que eles assim estavam pedindo, ordenando que ela saísse, porque aquela mulher era consagrada à Virgem Maria. Então, ela, antes de começar a caminhar por esses vales tenebrosos, né, ela já havia feito a consagração total à Virgem Maria. E neles, né, existe toda uma lei ordinária. E Nossa Senhora é aquela que pisa na cabeça da serpente. Então, eles tiveram que declarar que, uma vez consagrada a Virgem Maria, nela, eles não poderiam tocar. Esse é o poder daquilo que vocês hoje estão iniciando a realizar. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pelo amor que Ele tem por nós, que é tão grandioso, maior que tudo que Ele criou neste mundo, possa nos dar a força e o entendimento através de cada oração, de cada dia de meditação. Porque hoje inicia um grande processo na vida de cada um de nós, não só daqueles que estão começando hoje, mas também daqueles que estão renovando, porque a renovação nada mais é do que uma poda, nada mais é do que um mexer na terra, um movimento para que novas sementes sejam plantadas. Amém? Vamos então à apresentação do livro do tratado, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre São Luís Maria Grimond de Montfort, o legado de São Luís. Em seu discurso aos peregrinos reunidos em Roma para a canonização de Luís Maria Grimond de Montfort, em 21 de julho de 1947, o Papa Pio XII assim se refere ao autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. As características próprias a Luís Maria e pela qual é um autêntico bretão é a sua tenacidade perseverante em prosseguir o santo ideal, o único ideal de sua vida, ganhar os homens para doá-los a Deus. Na busca desse ideal, ele lançou mão de todos os recursos que poderia receber da natureza e da graça, de modo que pôde verdadeiramente em todos os campos o apóstolo do oeste da França, a caridade. Eis o grande, ou mesmo o único segredo dos resultados surpreendentes da vida tão breve, tão múltipla e movimentada de Luís Maria Grimond de Montfort. A cruz de Jesus, a mãe de Jesus, os dois polos de sua vida pessoal e de seu apostolado. E eis como essa vida, em sua brevidade, foi plena. Como esse apostolado, exercido durante apenas 12 anos, se perpetua já há mais de 2 séculos e se estende sobre muitas regiões. O fato é que a sabedoria a qual ele se entregou fez frutificar seus labores, coroou seus trabalhos e a morte certamente não interrompeu. A obra é toda de Deus, mas também traz consigo a marca daquele que foi seu fiel cooperador. Que lindo! São Luís Maria Grimond de Montfort nasceu em Montfort, próximo de Rennes, na França, em 31 de janeiro de 1673, filho mais velho de um advogado bretão. Sua primeira educação esteve a cargo dos jesuítas. Aos 19 anos entrou no seminário em Paris, onde brilhou por sua inteligência e profunda piedade. Foi na escola de Saint-Sulpice que pôde se desenvolver sua grande devoção à Santíssima Virgem Maria e à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 pilares de sua missão, como acenou Papa Pio XII, por ocasião de sua canonização. Foi ordenado sacerdote em 1700 aos 27 anos de idade, tornando-se capelão no hospital de Poitiers, onde divide a mesma
à mesa com doentes e reúne em torno de Marie-Louise Triche, filha de um alto magistrado, um grupo de moças que desejavam se dedicar aos pobres. Assim nasceu a Congregação das Filhas da Sabedoria. As reformas que ele propõe e o embate de ideais com os janesistas incomodam a burguesia local, que consegue retirá-lo do hospital. Ele então se dirige ao Papa, a fim de ser enviado em missão. O Papa o envia de volta à França, como pregador das missões paroquiais, e o que também o faz atrair a simpatia de alguns e a cólera de outros. Também foram fundadas por ele duas outras congregações, uma conhecida como a Companhia de Maria, dos padres missionários montfortianos, que só teria início após a sua morte, e a Congregação dos Irmãos de São Gabriel. Sua incansável atividade missionária de pregação pelas dioceses do oeste da França também o colocou em conflito com a etnia de Champfleur. Vou aumentar aqui para ver se fica melhor. Tornou-se também para ele um protetor eficaz. A partir de 1711, o padre Luís Maria pregou em sua diocese 3 missões. Uma para os homens, outra para os soldados e a terceira para as mulheres. Tendo sido alvo de uma tentativa de envenenamento, precisou fugir da cidade, indo pregar em outras dioceses, como Anuis, Tairé e Saint-Vivien, Esdandes e Calçot. Em 714, pregará na diocese de Saintes. Sua atividade apostólica se desenrolou no período de 10 anos, por meio de sua palavra poderosa e a chama pelo seu zelo, sendo inclusive acompanhada de milagres. Sua vida espiritual foi alimentada por uma oração contínua e vivificada em retiros prolongados. Uma série de cantos populares completa os frutos de sua pregação. Plantando a cruz de Cristo por inúmeros povoados e semeando a devoção ao rosário, a divina providência se serviu dele para preparar os fiéis da parte ocidental da França para a resistência contra as perseguições que se seguiram à Revolução Francesa. Após 16 anos de apostolado, em 1716, morre em plena atividade missionária, em Saint-Laurent-sur-Vende. Eu não sei falar muito bem francês, gente, mas vocês depois vão ler e vão poder identificar direitinho as cidades. Com apenas 43 anos, é considerado um dos maiores santos dos tempos modernos e o grande promotor da devoção à Santíssima Virgem em nosso tempo. Foi beatificado pelo Papa Leão XIII em 22 de janeiro de 1888 e canonizado por Pio XII em 20 de julho de 1947. Entre as suas obras principais destacam-se O Amor da Sabedoria Eterna, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, O Segredo de Maria, Carta Circular aos Amigos da Cruz, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar, e a oração abrasada e os cânticos. E aí agora nós vamos entender um pouquinho sobre a importância do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria e a proposta de uma devoção cristocêntrica. De acordo com André Molina Prieto, a Sociedade Mariológica Espanhola, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria ficou completamente na obscuridade por mais de um século, de modo a se cumprir a profecia do próprio São Luís Maria, de que o livro permaneceria no silêncio em um baú, no número 114 do tratado. Ele fala isso. Tamanha resistência que despertaria. De fato, um manuscrito incompleto, sem o título da obra, foi encontrado por acaso em 1842 nos arquivos dos padres montfortianos, sendo publicado no ano seguinte e alcançado imediatamente um extraordinário sucesso editorial. Para uma datação do tratado, a Biblioteca Nacional da França situa sua redação em 1712, como também documenta a existência de um manuscrito no século XIX, sem data específica sob o título Preparação ao Reino de Jesus Cristo, sendo o título
Tratado da Verdadeira Devoção foi dado aos editores na obra do século XIX. Certamente o maior e mais ilustre devoto da Santíssima Virgem Maria, que seguiu as práticas de devoção propostas neste tratado, foi São João Paulo II, que consagrou seu pontificado inteiramente à Mãe de Deus e cujo lema foi Totus Tus, no qual se encontra representado o seu brasão. Em 1994, São João Paulo II assim referiu-se a este lema que marcou profundamente não apenas seu pontificado, mas também seu magistério e apostolado. Totus Tus. Essa fórmula não tem apenas um caráter de piedade. Não é uma simples expressão de devoção. É algo mais. A orientação pela qual a devoção se afirmou em mim no período em que, durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhava como operário de uma fábrica. No primeiro momento, pareceu-me que deveria distanciar-me um pouco da devoção mariana na infância, em favor do cristocentrismo. Graças a São Luís Maria Grimond de Montfort, compreendi que a verdadeira devoção à Santíssima Mãe de Deus é, ao contrário, exatamente cristocêntrica. Ou seja, está profundissimamente radicada no ministério trinitário de Deus e nos mistérios da encarnação e da redenção. Isso daí é muito comum, viu, gente? É muito comum nós estarmos alinhados a toda a prática da devoção e questionarmos se nós estamos nos distanciando de Jesus Cristo ao nos entregarmos totalmente à Mãe dele. Só que isso é incoerência e ignorância da nossa fé, porque na verdade o coração imaculado de Maria não se separa do coração sacratíssimo de Jesus Cristo. Ambos estão muito unidos e uma vez entregues ao coração imaculado, somos automaticamente adentrados pela Mãe, por estas mãos imaculadas, no coração sacratíssimo de Jesus Cristo. E ao contrário do que muitos pensam, passamos a viver mais próximo de Jesus. Todos aqueles que são consagrados há mais tempo, depois coloquem seus relatos, coloquem seus testemunhos nos comentários, porque isso fortalece e ajuda as pessoas a compreenderem o tratado com mais força e devoção. Se algum consagrado, ao fazer o ato diante da imagem, se distanciar de Jesus Cristo pelo amor e pela devoção à Virgem Maria, também é algo que deve ser avaliado, porque isso não condiz com aquilo que é a consagração. Eu posso até dizer aqui que faço um desafio para qualquer consagrado que tenha feito a consagração e viva as regras de uma vida de um consagrado e tenha, ao contrário do que se diz aqui, se afastado de Jesus. Não é esse o objetivo da Mãe de Deus, tá bom? Então, ele coloca aqui que tendo descoberto verdadeira devoção a Nossa Senhora por meio deste tratado e tendo se tornado um perfeito devoto dela, já antes de ocupar a cátedra de São Pedro, São Paulo II inicia seu testamento espiritual, escrito originalmente em polonês e datado em 6 de março de 1979, com as palavras Totus Tus ego sum, invocando o nome da Santíssima Trindade, citando Mateus 24:42, trecho do qual Jesus convida aos discípulos a orar e vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. O Santo Padre afirma que também ele, não sabendo a hora de sua passagem para a eternidade, deposito esse momento nas mãos do meu Senhor. Totus Tus. Nas mesmas mãos maternais, deixo tudo e todos aqueles aos quais fui associado por minha vida e minha vocação. Nestas mãos coloco sobretudo a Igreja, como também minha nação e toda a humanidade. É importante salientar que a fórmula Totus Tus aparece no número 233 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, quando São Luís Maria exorta os que se consagraram à Mãe de Deus pelo método e que ele põe a repetirem continuamente, não apenas no aniversário da sua consagração, mas também todo mês e todo dia, renovando tudo o que realizaram por meio dessas simples palavras: todo seu eu sou, e tudo que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria,
sua Santa Mãe. Essa frase a gente deve guardar no coração e todos os dias consagrar nosso dia, nossa família, nossas escolhas, nossas reações à Santa Mãe de Deus. Nós devemos usar essa grande graça, de consagrar o nosso dia, a nossa vida à Virgem Maria. Não somente no dia em que nós nos consagramos, como vamos fazer no dia 13 de maio, mas em todos os dias de nossas vidas, porque vivemos para sermos consagrados a ela até o dia em que ela nos esperará, que será o dia do nosso juízo particular, que nós estaremos diante de Jesus Cristo. Neste dia, ela estará à nossa frente, será a nossa advogada diante do juiz, e nós teremos, com certeza, a grande alegria de ver a Virgem Maria nos acolhendo nos braços desta mãe que nos acolheu durante todos os dias aqui nessa terra. Mas, lembre-se, de joelhos devemos estar todos os dias, orando, rogando, pedindo à Mãe de Deus para que nos acolha, para que acolha este dia e que nos leve a Jesus, para que sejamos santos hoje, porque a santidade não está num processo longe de minha vida, mas numa escolha e na decisão de hoje ser santo, fazendo em tudo a vontade de Deus. Então vamos lá. Todo teu eu sou, e tudo o que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria, tua Santa Mãe. Essa tradução em parênteses, que traduzimos tal qual o francês, foi um acréscimo do próprio São Luís Maria, o que demonstra o caráter cristocêntrico da consagração. Trata-se de fato de uma consagração a Jesus por Maria, e não Maria primordialmente. Conforme São Luís afirma, reiteradas vezes ao longo do tratado, a proposta da consagração a Nossa Senhora, por ele apresentada, não diverge em nada das promessas e votos que fizemos no momento do batismo, ou que nossos pais e padrinhos fizeram por nós. Trata-se efetivamente de algo como uma atualização dos compromissos assumidos, quando fomos batizados, por meio das práticas interiores e exteriores da consagração. Nesse sentido, a natureza do tratado e sua finalidade última podem ser vislumbradas e meditadas nas seguintes palavras de São Luís Maria. Palavras estas que têm a virtude de contestar qualquer deturpação que este tratado possa sofrer, e qualquer mau uso que se possa fazer da devoção por ele definida, a fim de que essa não seja rebaixada a uma mariolatria, que nada tem a ver com a nossa condição de filhos adotivos de Deus, pelo batismo, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, estando unidos e consagrados a Ele, de modo que a mais perfeita dentre todas as devoções é, sem sombra de dúvida, aquela que nos conforma, que nos une e nos consagra a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria, dentre todas as criaturas, a mais conforme a Jesus, disso resulta que a devoção que melhor consagra e conforma uma alma ao nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem Maria, sua Santa Mãe, e que à proporção que uma alma se consagrar mais a Maria, mais consagrada estará a Jesus. Por esta razão, a perfeita consagração a Jesus Cristo não é outra coisa senão uma consagração perfeita e total de si mesmo à Santíssima Virgem. E é essa a devoção que proclamo, a qual também se pode considerar uma perfeita renovação dos votos e promessa do Santo Batismo. No ano mariano do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e no tricentenário do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Assim, nós encerramos o dia de hoje, deixando aqui para vocês uma grande graça, que é o tratado da verdadeira devoção. Este tratado deverá ser para vocês uma conquista, um amor grandioso de Deus que vos chama para viver esta caminhada até o dia do seu juízo particular. O bom é que sabemos que, uma vez consagrados, nunca mais nossa alma se distanciará da Virgem Santíssima.
nunca mais. Preparem-se, também será uma grande mudança. Não somente porque você se entregará, com um documento, onde você terá a assinatura deste documento e pedirá a um padre que assine também, porque o padre estará sendo o representante, da igreja aqui nessa terra. Carol, tem jeito de eu me consagrar e não ter a assinatura do padre? Tem sim, não tem problema nenhum. A relação aqui é de bênção, É de pedir a bênção do padre para este movimento. Mas temos aqui na cidade de Indaiatuba uma grande aprovação e bênção do padre pároco forâneo, padre Jonas, neste grupo, que se iniciou desde 2023, sim, em 8 de dezembro, que foi a primeira turma. E nós hoje temos a graça de estarmos movimentando. Todos os meses, a gente tem uma consagração acontecendo e com muita alegria no coração. Sabemos que, uma vez consagrados e vivendo de fato essa consagração, como aqui é orientado para nós, neste livro de Dom Antônio, bispo de Campinas, quando ele faz esse compilado de orações, ele nos dá todo o entendimento de uma vida de consagrado, e aí depois o tratado vai reformular isso em nós. A vida da gente muda completamente. Muda a forma como a gente se porta diante de Cristo, muda a nossa forma de reação diante das nossas maiores dificuldades, muda a nossa forma de tratar os outros, muda tudo, muda a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, enfim. Todos os anos vocês vão poder se deparar com uma série de mudanças que há tão pouco tempo vocês estavam realizando e que Nossa Senhora retirou, porque ela sabia que aquilo dali era necessário para a nossa salvação. E aí a gente começa a ver a mão de Deus nos chamando, nos clamando, porque Ele sabe o quanto Ele nos quer. Então, usando a mãe dele, Ele definitivamente encerra toda a nossa caminhada em erros sucessivos e de quedas tão contínuas. Não quer dizer que a gente não continue pecando, não quer dizer que nós não continuamos sendo falhos, seremos até o fim. Quer dizer que não estamos mais só, nunca mais estaremos. Nossa Senhora nunca mais nos abandonará. E é assim que nós agora vamos nos oferecer para fazer esse movimento e pedir à Santíssima Virgem que nos ajude, que nos prepare, para que a gente nunca mais se afaste da Mãe de Deus. Então eu vou fazer uma pequena oração e depois nós rezaremos a Ave Maria, que nos acompanhará ao longo desse retiro, pedindo pelos padres, pedindo pelos seminaristas e pela oração do Santo Padre, o Papa Francisco. Amém? Então vamos lá. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai todas as inimigas potestades, e em vosso espírito, para a glória do Pai. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com as nossas vidas e que nós sejamos fortemente movidos pelo Espírito Santo a acompanhar esse retiro com toda a alegria de nossos corações. Um beijo grande, que Nossa Senhora proteja cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser.